transplante de medula, mas foi meio que tudo meio rápido, assim, né? Não chegou E, a tempo. aí não deu tempo e aí, infelizmente, meu pai acabou falecendo. Tá, aí em 2008, o que aconteceu? Eu tenho dois irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Aí, tá, mas como meu pai faleceu em outubro de 2007. Aí lá em janeiro, fevereiro de 2008, a gente foi fazer exames de rotina, né, pra ver se a gente poderia ter alguma coisa dessa doença, né, do meu pai, alguma coisa na medula e tal. Uhum. E o que aconteceu? Tipo, no meu exame eu tive um caso de plaquetopenia, né? Que as plaquetas, elas são... O nível abaixo A, do me- normal. tava abaixo do normal, né? Que, tipo, é a medula que produz. Uhum. Aí então todo mundo ficou apavorado, né? Ah, meu Deus, tipo, ele pode ter alguma coisa a ver com a mesma coisa que meu pai tinha tido. E aí de 2008 até 2015, mais ou menos, tipo, eu fiz muito exame. Muito exame. Aqui em Pelotas, em Porto Alegre, fiz em Santa Maria, fiz em Rio Grande, eu acho que agora é grande também, mas não lembro agora foi meio que tudo meio rápido, foi muito assim, tempo assim, indo em médico e tal. Tinha feito, aí não fiz deu duas tempo, e aí, biópsias de infelizmente, meu pai acabou medula, falecendo. fiz uma biópsia Aí de em fígado 2008, também, o que inclusive, aconteceu? uma Eu tenho biópsia dois de irmãos. baço, Eu tenho um irmão fiz mais várias velho e coisas, uma irmã mais muita nova. coisa. Sabe? Aí, E tá, só como que, meu pai faleceu em tirando outubro de o 2007. sintoma da Aí lá em plaquetopenia, janeiro, eu nunca tive fevereiro de nada 2008, a mais. a gente foi fazer... Outro sintoma, outra coisa. E um dos sintomas de quem tem plaquetomania, na verdade, a plaquetomania é um sintoma, né? Uhum. Mas o que era para acontecer? Por exemplo, tipo, quando começa a sangrar, demora mais para cicatrizar, era para eu ficar um pouco mais cansado que o normal. Só que nem isso eu tinha, sabe? Eu não, tipo, quando eu sangrava, era normal, assim, um tempo de cura, né? E eu, eu joguei basquete a minha vida inteira e nunca, tipo, cansava quando cansava mesmo, não era uma coisa tipo, Normal, né? não é tipo, dei uma corridinha e tô, tipo agora, por exemplo, tipo, no que eu vou até a esquina e não aguento mais. Mas, e aí foi indo, só que chegou em 2015, que eu entrei na faculdade de Educação Física, foi meio que, eu cansei de ir no médico. Porque, tipo, 2015, talvez tu tenha isso, talvez tu tenha aquilo. E nunca era nada, e sempre mandava fazer alguma coisa, aí não é, não sei o que é, manda pra algum lugar, manda pra outro lugar, tá? E nunca foi nada, né? E tá, aí eu entrei na faculdade, aí parei de ir no médico, tanto, né? Tipo, eu ia uma vez por ano pra fazer exame de sangue, pra fazer normal, assim, nada de O check-up. mais, assim. Só o check-up normal, assim, eu sempre tive plaquetopenia, né? Mas era só isso, sempre só seguiu nisso. E aí, aí foi a faculdade ali, me formei, nunca aconteceu nada comigo. Formei em 2018, aí 2019 foi 2019 normal, né? Aí eu trabalhei, fazia o projeto na faculdade e tal. Aí no início de 2020 começou a pandemia e isso aí tudo. Aí eu comecei a apresentar esses sintomas, né? Só que aí no meio de 2020, assim, um pouco mais pro final, eu decidi me mudar para Florianópolis. Na verdade, eu decidi mudar, eu decidi me mudar, né? Mas Florianópolis foi o destino final ali. Só que aí nisso minha mãe falou assim, antes de tu ir, vai no médico e faz não só um check-up, né? Mas fazer tudo sobre de tudo de novo, né? Pra ver se tem alguma coisa. Até por causa desses novos sintomas da cianose e tal. E aí eu fui no médico, isso no final de 2020, em novembro de 2020, mais ou menos. Uhum. E aí eu fiz com um pneumologista, fiz com um pneumologista, na verdade, vários exames. Porque como era o cansaço que estava me Atrapalhando. me atrapalhando mais, e minha mãe tinha visto na internet o negócio da cianose e tal também, que aí era coisa do pulmão, né? O oxigênio não estava passando, aí eu fiz exames com ele. Só que antes de sair os resultados do exame, eu fui para Santa Catarina. Eu me mudei. E aí, aí eu lembro que tipo, quando saiu os resultados do exame, né, o médico ele queria marcar uma consulta com a gente. Só que eu não participei dessa consulta. Quem participou dessa consulta foi minha mãe e os meus dinos. É que o meu dino é médico também, né, então ele estava junto.
e minha mãe junto. Foi até uma consulta online, assim, foi cada um em sua casa e tal. Sim. Tá, e aí nisso, pelo que ele tinha falado, esse médico, pelos meus exames, pelos meus sintomas, pelo que ele tinha visto, ele achou que eu poderia ter uma doença que se chamava, era síndrome do telômero. Que eu não lembro direito o que era exatamente essa síndrome, mas ele falou assim, uma coisa que afeta o fígado e depois ela se evolui e afeta o pulmão. Aí, tipo, não, era uma coisa também, tipo, não tem cura, e o que acontece? Tem que fazer ele falou assim, aí vai evoluir aos poucos, agora ele tá bem, tipo, porque eu tava bem, né? Uhum. Não tava mal, eu tava bem. Isso aí vai evoluindo, ele vai ficando pior a cada ano, e daqui a pouco aí daqui a uns 4, 5 anos, desde que começam os sintomas, ele vai ter que fazer um transplante de pulmão, de fígado, e depois talvez um de pulmão. Uhum. E aí a minha mãe me falou isso aí, né? Só que eu lá e ela aqui. Sim. Só que aí eu meio que... tipo, todos os médicos já falaram alguma coisa, eu tô bem, eu não tô mal. Então, pra mim, foi meio que... ok, só mais um médico falando alguma coisa que achava que eu tinha. Uhum. E aí eu meio que não dei bola, né? Tipo, vou seguir minha vida aqui tranquilo. Se eu começar a ter sintoma, eu vou no médico. Eu me preocupo. Exatamente. E aí foi isso. Tipo, só que em 2020 eu comecei a trabalhar lá. 2020 isso. Comecei a trabalhar lá. E meio que o meu fôlego, assim, ele voltou ao normal. Tipo, aí eu trabalhava durante a noite lá, no início, quando eu fui, mas durante o dia eu jogava basquete também, ia nas praças que tinham lá. Tipo, minha vida meio que voltou ao normal, assim. E aí aí meio que dei menos bola ainda do que eu já estava dando, né? Pra aquilo, né? E em 2020 foi basicamente assim o ano inteiro. Aí ano passado, tá em 2020, não, desculpa, 2021, foi 2021 isso, foi 2021, porque foi no final de 2020 que eu fui para Santa Catarina. Foi em 2021 que minha vida voltou ao normal, assim. E em 2022 aí no meio do ano, mais ou menos assim, eu tava apitando lá também, né? Eu tava arbitrando lá também de basquete. E aí o que começou a acontecer, na verdade? Os outros árbitros, eles começaram a perceber que, tipo, eu corria alguma coisa assim, minha boca ficava muito roxa. E meus dedos também. E eles começaram a perceber, começaram a perguntar, tipo, tu tá bem? Tu tá... E eu, sei lá, aí era eu meio que negando que eu poderia estar doente, né? Eu acho que é o frio, acho que é isso, acho que é aquilo. Tipo, várias desculpas, né? Não queria saber que eu tava doente. É difícil aceitar. Não queria saber que eu tava doente. E não sabia o que poderia ser também, porque poderia ser muito bem o que o cara falou, mas poderia ser uma coisa diferente. Sim. Mas não queria saber o que era, né? E em 2022 eu estava trabalhando numa escola. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a ter problema no joelho. Tipo, nada a ver, uma outra coisa, nada a ver. E eu não conseguia correr direito mais. E aí nisso, na escola que eu trabalhava, eu peguei uns atestados para ver o joelho. Aí quando eu consegui esses atestados, eu aproveitei para ir num outro médico para ver esse negócio que o outro cara tinha falado. Eu fui numa gastro, na verdade, lá. E aí ela viu aí eu falei com ela antes de ir, né? Aí ela pediu para eu mandar todos os exames que eu tinha. Aí eu mandei todos os exames que eu tinha desde 2008 para ela. E aí uma semana depois, acho que eu consultei com ela. E aí ela chegou pra mim e falou assim, pelo todo o teu negócio, eu acho que tu tem essa síndrome hepatopulmonar. Tipo, isso aí foi em agosto, mais ou menos, no final de agosto do ano passado. Eu acho que tem síndrome hepatopulmonar. Aí eu falei, tá, e o que isso significa? Eu não faço ideia do que é um... Não, ela falou assim, então isso aí afeta teu fígado e tal, não sei o quê. E aí cria alguns shunts no teu pulmão, né, que tipo, pelo que eu entendi, uma dilatação nos vasos que tem ali que tira a pressão do oxigênio indo pro resto do corpo, é por isso que eu tenho essa hipoxemia, né? Tipo, por isso que meus dedos ficam roxos, meus lábios ficam roxos também. E aí eu falei, tá. Mas ela falou assim, mas tem que fazer alguns exames pra... Confirmar.
para confirmar, né? E aí eu falei, tá, e se por um acaso confirmar, qual é o que acontece? Ela falou assim, se confirmar, isso aí não tem cura, né? É o transplante de fígado. E aí eu, tá bem. Foi bem, tá. Aí fui embora. Aí fiz todos os exames que ela pediu para fazer, e na outra semana já eu estava com todos os exames que tinha, e ela falou assim, realmente, tem a síndrome hepatopulmonar. Tu vai ter que, é um transplante de fígado que tu vai ter que fazer. E aí eu falei, e quanto tempo? Tipo, acho, pra saber, né? Tipo, se era agora, se era depois. Ela falou assim, não, isso demora um pouco. Uns 5 meses. Eu fiquei, como assim 5 meses? Assim, 5 meses é amanhã pra mim já. Repentino. Não é. É, repentino. E aí ela, é 5 meses. Aí eu falei, tá bom. E aí como ela sabia que eu era do Rio Grande do Sul, ela perguntou pra mim assim, aqui a gente tem um bom centro de transplantes e tal, mas no Rio Grande do Sul também tem um bom centro que é referência também e tal. Aí cabe a ti decidir onde tu vai fazer, porque quando tu começar a fazer o tratamento, é melhor que tu faça tudo no mesmo lugar. Tipo, que não comece aqui e vá pra lá, ou que vá pra lá e depois volte pra cá, faça tudo no mesmo lugar só. Porque aí a equipe já vai te conhecer, já vai ser mais fácil de tudo acontecer quando chegar A hora do transplante. a hora do transplante, E aí, como eu, tipo assim, eu não tenho família lá em Santa Catarina. Tipo, eu fui morar com uma amiga e tinha uns conhecidos só, assim, né? Mas não era... Bom, era pouca gente, né? E aqui no Rio Grande do Sul, tipo, a minha família toda é daqui, né? Então, aí eu, vou ir pro Rio Grande do Sul. O apoio da família. Ela até indicou, ela falou assim, eu achei que seria melhor tu voltar pra lá, tem todo o apoio familiar e tal, que tu não vai ter aqui. E eu, não, tá bem, vou voltar. Foi a primeira coisa que eu pensei, não, vou voltar. E aí foi isso, aí eu voltei, e isso foi no início de setembro ali, mais ou menos. Aí no início, eu fiquei setembro todo lá ainda, e em outubro eu voltei pra cá. Voltei pra Pelotas, na verdade, né? E aí, neste outubro, aí em outubro inteiro, aí eu peguei outra gastro, e aí fiquei... É ela que vai me... Que é a minha... pelo que eu entendi, é que vai fazer o transplante em mim. E ela me botou na fila, eu entrei na fila em novembro. Porque um mês, assim, nessa função de faz esse exame aqui, faz aquele exame aqui, leva lá no SUS, não sei o quê. E em novembro eu entrei na fila. Sim. Aí foi... Pra quem não sabe, antes de entrar na fila, a gente tem todo um atendimento com uma equipe multidisciplinar, né? Então, tu provavelmente passou por psicólogo, enfermeiro, assistente social, os médicos. Isso, Quando começou, quando entrou, assim, quando eu entrei na fila, aí eles me deram, eu tinha que ir numa enfermeira, numa nutricionista, num psiquiatra acho que era esses 3 aí, e a médica, e a minha enfermeira. Eu fui em todos esses uma vez, tipo, só, na verdade, não fui mais de uma vez. Tipo, aí eles meio que me explicaram como é que ia funcionar só a função, né? E numa assistente social também. Sim. Basicamente passamos por uma entrevista. Foi meio que uma entrevista só, assim. Como é que tu tá? Tá bem? Como é que tá lidando com isso? Tá bem, tô bem. Sem muito entender ainda o que tá acontecendo, mas foi repentino, né? De meses para outro, foi muito rápido. Foi bem rápido, assim, porque foi isso, né? Tipo, eu descobri em agosto, em setembro, a mulher falou que eu tinha que fazer o negócio, né? Foi ali, eu fiquei, ok, então. A Tatiana aqui está perguntando se a fila é do Brasil inteiro ou é estadual. Ou seja, só os órgãos do estado do Rio Grande do Sul chegarão para você? Pode responder, não. Que, claro. Na verdade, o Brasil inteiro, né, tem uma lista única de transplante. E o que acontece? Dentro de um estado, tem um órgão aceduado. A família resolveu doar um órgão. Então, esse órgão
todos os estados têm centrais, né? A sua central individual. Então, primeiro, esse órgão ele é ofertado para a central do estado que ele está vindo. Então, se alguém aqui no Rio Grande do Sul falece, ofertam para os hospitais do Rio Grande do Sul os órgãos. Se aqui no Rio Grande do Sul não tem compatibilidade com alguém, aí então esse órgão ele é ofertado para todos os outros estados, a começar pelos mais próximos. Então, Santa Catarina, Paraná, porque dependendo do órgão tem um certo tempo, né, de duração desse órgão fora do corpo. Então, geralmente, por exemplo, pulmão, que é, né, eu sou transplantada de pulmão, eu sei que o pulmão dura somente 6 horas fora do corpo de uma pessoa. Então, tem que ser para locais mais próximos. Então, acho que era isso que a Tatiana queria saber. Então, Felipe, a síndrome hepatopulmonar, ela é genética? Mais alguém da tua família descobriu a condição depois de você? Na minha família, na verdade, ninguém teve nenhum sintoma parecido, mas quando a gente descobriu isso, eu fiz um exame genético para ver se era, e não é. Não sabem por que eu tenho essa doença. E até então eles falaram que não era, não é genético, mas agora o principal não é saber por quê. A gente pode descobrir depois o porquê que teve. Mas primeiro vamos tratar, depois a gente vê. Mas não é genético. Isso não é genético. E também, né, a gente sabe que é possível no caso do fígado. A primeira vez que a gente foi ver essa minha médica, primeiro ou na segunda vez que a gente foi ver essa minha médica, na segunda vez que a gente foi ver essa médica que falou que vai fazer o transplante em mim, o meu irmão foi junto. Até porque ele ia perguntar se ele poderia doar ou não. Só que antes dele falar alguma coisa, ela falou assim para nós: o teu irmão deve ter vindo junto porque ele deve querer saber se ele pode doar. Aí a gente falou, e por isso que ele foi. Mas ela falou assim, no teu caso não é necessário pegar de alguém vivo. Ela falou isso. A gente não perguntou o porquê. É até uma coisa que eu vou perguntar, porque na próxima vez que eu for consultar com ela. Mas desde a pergunta que o Matheus tinha feito e até hoje eu não fui nela de novo, então eu não sei a resposta para te dar desse caso em específico. Sim. E a Antoninha aqui na live perguntou sobre o teu apetite, então eu já vou fazer a próxima pergunta, que é: tu precisa ter alguma dieta específica? Como é que é a tua relação com bebida alcoólica? Por causa, né, problema de fígado, a gente sabe que tem que ter alguns cuidados ali básicos. Não, então, sobre comida, eu fui na nutricionista, né, que eles indicam lá para nós, e na verdade eles acharam que eu ia emagrecer bastante. E aí eles me deram, ela fez uma dieta pra mim, assim, mas não é uma dieta tipo, tu não pode comer isso, tu pode comer aquilo. Tipo, coma tantas calorias, coma tanto não sei o que, coma tanto não sei o que, pra tu manter o teu peso. Tipo, inclusive ela me deu um suplemento pra tomar, que a gente conseguiu com o governo também, tipo, o governo nos dá. Por comer antes do transplante, eles falaram que depois eu vou ter várias coisas que eu não vou poder comer. Por exemplo, comida crua, não vou poder comer mais, tem tudo, mas eu cultivo esse tipo de coisa, assim, sabe? Mas antes, agora, pelo que eles falaram, tipo, eu posso comer qualquer coisa. Comer qualquer coisa. Aí, sobre bebida alcoólica, eu bebia normalmente, tipo, não era bêbado, mas eu bebia. Bebia socialmente, mas aí eles falam que não é para beber mais. Sim. Nem antes, nem depois. Depois do e aí eu parei. transplante são várias coisas, assim. Também não pode mais beber, cuidar da comida crua, carnes, principalmente. Tem todo... Aí beber faz tempo que eu não bebo mais. Sim. Já. Até porque eles já pedem antes, quando a gente já é ativado na lista, porque caso chamem... E a gente tá lá tomando uma cervejinha, não dá, né, Felipe? Eu vi na internet depois, aí eu não sei já, tipo, mas eu acho que é pra cirrose hepática daí, que tipo, no mínimo tem que estar 6 meses sem beber.
para fazer um transplante, mas não sei qual é a rigidez de verdade disso mesmo também. Mas ele deve pedir para, para de beber, né? Para fazer um transplante agora, né? Cuida. Mas opa, tem um órgão. Tá, pois então. Mas eu parei de beber. Sim. E como é que foi esse processo de aceitar que tu tinha um problema? Tu falou que, né, foi muito rápido, mas tu chegou a fazer algum tipo de tratamento ou passou direto para o transplante? Tratamento, tu diz para síndrome? Não fiz nada. Foi direto para transplante. Eu descobri que ia ter que fazer o transplante. E aí, tipo, só que eu não tinha nenhum... o meu único sintoma, na verdade, mesmo assim, é o cansaço, é a hipoxemia, é isso. Não tem mais nenhum... Não tem mais nada, assim. Eu só não consigo viver normalmente como eu vivia antes, porque eu canso muito, fazendo pouca coisa. Tipo, se eu for dar uma volta na quadra aqui, eu tenho que descansar, eu tenho que parar. Na verdade, não é nem descansar, porque não é cansaço que eu sinto, mas eu sinto falta de ar, por exemplo. Assim. É uma fadiga. Aí tem que parar. É uma fadiga, assim, sabe? Não consigo correr mais. Não é porque eu tô cansado, tá? Não daria mais. É que já aconteceu umas 2, 3 vezes de eu estar fazendo alguma coisa a mais, assim, e eu tontear. E aí, quando eu chego em casa, boto ali o oxímetro ali, tá 50 e pouquinhos. Se eu continuar caminhando, por exemplo, eu vou desmaiar, provavelmente. Sim. Não quero chegar nesse ponto, mas é isso que acontece comigo, sabe? Sim. E sobre aceitar na verdade foi bem rápido, assim, até eu acho. Porque é um negócio, tipo assim, eu não tenho o que fazer, sabe? Ou eu tenho duas opções. Ou eu fico choramingando, ou eu faço o que eles pedem para eu fazer para tentar voltar do melhor jeito possível. Não tem outra opção, né? Tem que fazer. Não tem, exatamente, não tem outra opção. Óbvio, né? Tipo, não é um negócio fácil, né? Eu poderia muito bem ficar um baita tempo antes mal, mas foi um negócio que, é isso. Realmente, tipo, é isso, eu não tenho o que fazer. Já falaram que eu não tinha o que fazer, então não vão achar uma cura hoje para falar, não precisa de transplante mais, vai ficar bem amanhã. Então, aí eu só aprendi a lidar, né? Tipo, é isso. Consigo fazer minhas coisas ainda normal, assim, tipo, consigo sair pra rua pra fazer alguma coisa, pra visitar os amigos, esse tipo de coisa, assim, que é bem bom pra mim também. Claro, todo não é algo tipo, é importante. Todo apoio é importante, exatamente. Tipo, talvez seria muito pior, por exemplo, eu não consigo sair da cama mais, se eu ficasse acamado. Aí sim, provavelmente seria muito mais difícil pra mim aceitar. Mas mas como aí como é que eu posso dizer, tipo, é uma doença, é ruim, né, ter fazer um transplante, mas de todas as outras doenças que eu poderia fazer, que poderiam me dar um transplante, eu acho que essa é uma das menos piores. Tipo, sabe, tem gente que fica bem pior, tipo, bem pior no sentido de, tipo, de limitações, sabe? Eu ainda consigo fazer quase tudo. Então, eu entendo isso, tipo, eu não diria, tipo, eu sou privilegiado por ter essa doença, tipo, mas eu tô bem, sabe? Então, eu sei que tem gente que fica muito pior. Então, é isso que... E sobre o cansaço, né? Tu falou um pouco do cansaço. Tu postou no teu Insta que você começou a fazer o uso do oxigênio. Do oxigênio. Tu tá suplementando oxigênio por causa dessa fadiga, né? Tu usa ele quando, assim? Então, eu uso normalmente o certo. É que eu não sou tão certo, mas o certo seria usar o máximo de tempo possível. Tá, só que assim, não tem como levar pra rua aquele negócio. É que assim, eles me deram 3 aparelhos, tá? Eles me deram um concentrador de ar, que tipo, ele não tem um limite de oxigênio, ele pega o ar do ambiente e filtra só o oxigênio e passa direto pra ti, né? E aí aquilo ali precisa só de uma tomada. Então tem que estar ligado, tem que ter luz só, tem que ter, tendo luz aquilo tá funcionando. E aí, então tá. Aí me deram um cilindro grande que dura 2 dias, pelo que os caras me falaram, que é para quando falta luz.
Sim. Né? Tipo, então, eu tenho 2 dias para resolver a luz, né? E até foi nos passado que que assim, agora eu tô em Pelotas, na verdade eu não trouxe para cá. Uhum. Eu tô sem. Ai, Mas tipo, ai. eu não tô fazendo. Mas eu tô bem, tipo assim, agora, por exemplo, o meu negócio tava, antes de começar aqui, tava 85, 86. Quando eu boto, ele fica 90, né? Mas tá 86, até mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito. Mas Dá isso aqui, pra ver. 87 ali, ó, tipo, tá bem, porque eu fico assim, sabe? Eu não exagero, eu não faço nada. E eles me deram também um cilindro menor que dura 2, 3 horas. Só que assim, é um cilindro pesadíssimo. Sim. Não é um negócio que dava, vou... Eles falaram que era tipo, quando precisar ir no médico. Mas acredito eu que é pra quem não consegue estar sem ele nunca. Uhum. Porque, tipo, é o cansaço que eu vou ter pra pegar esse negócio, botar em um lugar, não sei, botar numa rodinha que seja, mas o lugar que eu tô em Porto Alegre lá é meio esburacado, assim, não ia passar. Tipo, é muita força pra... É muito esforço para pegar 2 horas, 3 horas de oxigênio. E uma coisa boa que esse negócio foi o governo que me deu também o oxigênio, foi pelo SUS que eu peguei. Uhum. E uma coisa bem legal que eles falaram, assim, tipo, esse concentrador de ar ele gasta muita energia. E aí eu não sei se é lá, mas eu acho que é também. Eles dão desconto. Eles dão desconto na luz para quem usa, quem utiliza, né? Uhum. E também, se faltar luz, se tu ir antes lá, por exemplo, se eu for amanhã lá e falar que eu tenho esses aparelhos, se faltar luz, eles vão primeiro na minha casa para tentar arrumar a luz. Uhum. Que foi um negócio que eu achei bem legal, não sabia que funcionava assim. Eu também não Então, sabia, olha, já passei algum perrengue com oxigênio em casa. foi o que nos falaram, assim, se voltar a luz, tipo, tem que ir lá e levar, tipo, a documentação que tu tem, né? Uhum. Que eles, tipo, eles priorizam a tua região primeiro. A região de quem tem alguém que tenha, né? É isso. Sim. Então, aqui o Edu perguntou: se a pessoa está em nono na fila e aparece um órgão compatível, esse órgão é compatível com todos dessa fila ou pode ir direto para o nono? Então, essa questão de compatibilidade, quem está na lista de transplante, né, sabe que faz vários exames. Tem a tipagem sanguínea, né, dependendo Sim. do órgão, tem que ter o mesmo. Dependendo, não, né? Todos os órgãos têm que ter o mesmo obrigatoriamente o mesmo tipo sanguíneo. Tem outros exames como painel de células, às vezes quando é necessário o tamanho, né, da caixa torácica ou do abdômen. Então, sim, pode acontecer de aparecer um órgão compatível e ir para a nona pessoa da fila, ou ir para a 30ª, ou ir para... Isso depende muito do paciente e também do estado de urgência que ele está. Então, essa foi a pergunta do Edu. A Maríndia perguntou se tu conhece outras pessoas com a síndrome também. Com a síndrome hepatopulmonar, não. E eu não sei nem se tem alguém agora que tenha, porque dos 2 médicos que eu fui que falaram sobre isso, a que vai fazer o meu transplante, ela já falou que fez mais de 2.000 transplantes de fígado. Uhum. E ela não conheceu 10 que tinham essa doença. É muito raro. Então, super raro. então eu não sei se, acredito, não sei se eu vou conhecer alguém que tenha. Ou talvez conheça alguém que já tenha tido. Mas alguém que já passou. Isso, teve um outro cara, aí teve o cara que quando eu fui no SUS, fui para pegar o oxigênio, que era um pneumologista, ele falou também que tipo, já tinha visto não sei quantos casos e não tinha visto muitos desse. Tipo, então é um negócio raro. Raríssimo, raríssimo. É. A Mayara mandou uma citação da Cora Coralina. Ir ou ficar, rir ou chorar. O importante no caminho é o decidir. Aprender a lidar faz toda a diferença. Isso é realmente, né? Quando é uma situação que a gente não tem como, né? Não tem controle, né? Não tem controle, a gente tem que aprender a lidar. Exatamente. Com certeza. A Laura mandou: teu otimismo é contagiante. A Laura
está sempre muito presente no nosso Instagram, é sempre muito bom ver ela. Sim. Inclusive é por causa dela que eu faço essas lives. As lives não, os vídeos, né? Obrigadão, Laura, viu só? A Luana falou que ficou sabendo desse desconto. Tu não sabe, Felipe, a Luana é mãe da Luara, ela tem estenose pulmonar. A Luara tem uma criança linda, maravilhosa e já está em lista de transplante de pulmão, aguardando o pulmãozinho dela. E ela falou que ficou sabendo desse desconto, mas dizem que a luz tem que estar no nome da pessoa. Aqui, a conta aqui do apartamento está no nome do dono. Sim. Então, não, mas até vou falar o que aconteceu comigo. Falaram isso para mim também. Porque essa casa que eu tô lá em Porto Alegre, é uma casa do meu tio. Uhum. E o nome tá na dele. E quando a gente foi pegar o negócio lá o oxigênio no SUS lá, eles falaram que tinha que tá no meu nome. E aí o que uma enfermeira falou para nós, uma enfermeira do SUS, ela falou pra gente ir no posto no postinho de saúde, isso. Ir no posto de saúde, pedir para alguém lá, ela vai fazer, ela tem um papel, eles têm um papel lá que diz que tipo que tu mora ali, a minha pessoa, no caso meu nome, né, todo meu nome completo, eu preciso de um qual é o nome? Um comprovante de residência da casa, mesmo no nome do meu tio que seja, mas dizendo que eu moro ali e vai estar o meu nome ali. E disso aí eles conseguem falar que eu moro lá. Depois, se tu puder, ela tá escutando, né? Ela me chamar depois no inbox, que aí eu explico direitinho pra ela o que a mulher falou pra nós. Que foi assim que a gente conseguiu também, porque senão a gente não ia conseguir o oxigênio. Ouviu, Lu? E aí depois chama eles. Aí foi assim que a gente conseguiu pegar o oxigênio também, porque a gente precisava disso para pegar o oxigênio no início, né? Uhum. E aí também precisa disso para pegar esse desconto e tal. É uma papelada sempre, mas... É uma burocracia chatinha, mas... A Lu tá falando que minha conta tem meses que bate R$600. Aqui em casa também era assim. Chegava, na época que eu estava usando bastante litragem de oxigênio, eu cheguei a usar 5 litros de oxigênio. Sim. Chegava a R$800 a conta de luz. Aí fica pesadinho. Pesadíssimo. Vamos ver. A gente recebeu várias perguntas sobre como se tornar, né? Como é para se tornar um doador de órgãos. Oi? Não, sim. Pelo que eu vi na internet, assim, né, não existe um jeito eu em vida falar, tipo, eu quero ser doador de órgãos e garantir, né, uma coisa assim, né. Exato. Aí, então, esse é até um dos motivos de eu tá fazendo o que eu tô fazendo, né, os meus vídeos e tal. Porque assim, ó, vamos supor aqui, tá, vamos supor que eu queira doar órgãos, tá. Mas antes de eu ter tido esse problema, eu acho que aqui em casa a gente nunca falou sobre isso. Uhum. Tipo, nunca mesmo, assim, sabe? E vamos supor que a pessoa venha a falecer, aí vai perguntar para a família, ele quer doar os órgãos? A pessoa não faz ideia se eu quero ou não quero, porque a gente nunca falou sobre isso. E mesmo é que realmente falar sobre morte, falar alguma coisa, é um tabu, né? Tipo, ninguém quer falar sobre isso. Mas eu conheço algumas pessoas aqui em Pelotas, né? Tipo, né? E acho que mesmo que as pessoas não chegam a falar assim, tu vai doar, não vai doar, mas uma coisa que eu acho que mudou, que acredito que as pessoas próximas a mim, pelo menos, já tipo, se encontraram e falaram assim, tu viu o Felipe lá, ele tá doente, tu viu, doador de tá precisando de um fígado, né? Aí daqui a pouco surge assim, surgiu só, né? Tipo, né? surgiu o assunto, né? Tu vai,
Nunca teria, sabe? Tipo, vamos falar sobre doação de órgãos aqui, pessoal. Não existe isso. Infelizmente não existe, né? A gente sabe que não. Mas tipo, agora tem, tipo, pelo menos um pedaço do meu ciclo, assim, né? Eles acredito eu que eles falem alguma coisa sobre, né? Tipo, e o assunto surge, sabe? E aí daqui a pouco o cara fala assim, sei lá, daqui a pouco ele tá pensando, tipo, vamos supor, tô falando com um amigo meu aqui, não sei o que, viu que tal pessoa tá precisando, fala bastante, conversa. Chega em casa e fala assim, mãe, se eu falecer, eu quero doar órgãos, meus órgãos, que seja. Sabe, isso pode ser uma família que vai doar mais, tipo, já faz diferença para alguém, né? Para 8 pessoas. Então, para 8 pessoas pode fazer a diferença, né? Então, mesmo que seja uma pessoa falando a mais, eu acho que o que eu tô fazendo tá dando certo já. Tá, né? é muito importante. Muito importante o que tu tá fazendo, cada vez mais eu vejo, até porque a gente está agora dentro, né, dessa área, mas eu vejo muita divulgação e isso é super importante para fazer as pessoas pelo menos começarem a pensar, né? Porque, como a gente falou, não é um assunto que surja numa mesa de bar, conversando com os amigos, assim, na mesa jantando com a família. Então, pelo menos estamos fazendo as pessoas pensarem. E isso é o mais importante agora. Eu acredito que sim. E o Edu falou que também doação de sangue ajuda demais, né? Que até, inclusive, mês passado foi mês da doação de sangue, né? E vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Edu, esse é meu irmão. É teu irmão? Olha só. É meu irmão. Tudo bom, Edu? Também tá sempre no Insta da associação. Sou sempre eu que tento responder as mensagens de todo mundo. Sim. Então, olá, pessoal. A Helena falou passar a conta da luz no nome deste morador que precisa do comprovante. Também é uma opção, né? Passar dá pra fazer. Da conta de luz, mas é uma funçãozinha a mais, eu acredito. Essa aqui é toda a conta, tipo, porque pelo que eles falaram, não dá nem pra fazer só a declaração, né? É uma baita mão. Não dá pra falar, tipo... O que aconteceu lá com a gente também, por exemplo, é com a internet, que normalmente, como essa casa minha é emprestada, né? Não tinha internet lá, a gente botou e agora é que tá no nome da minha mãe. Se a gente soubesse esse negócio, poderia no meu nome, por exemplo. Sim. Aí já teria. Que a gente nunca imagina que vai precisar, né? E quando a gente não sabe de quem a gente vai precisar. Sim. Vamos ver aqui. O Matheus, ele pergunta também se tu tá fazendo acompanhamento psicológico agora, no momento, assim, para lidar com o transplante. Não tô fazendo. Eu tenho uns parentes psicólogos que pedem para eu fazer. Não, que pedem, né, para fazer bastante, sim, mas não. E tenho amigos também que são psicólogos que pedem para fazer, mas não tô fazendo. A gente sabe como é. Eu também tive esse momento de querer que vá, mas não. Sim. Não adianta, né? Eu acho que as pessoas, né, como a gente estava conversando, lidam com as coisas de formas com a mesma situação, pessoas diferentes lidam de formas diferentes. Sim. E se não tem essa vontade, se está conseguindo lidar sozinho, eu acho que cada um faz, né? Cada um sabe o que é o melhor para si. Isso que eu estou fazendo me ajuda bastante também. Esses stories, esse negócio. Falar sobre, mas não precisar escutar ninguém falando sobre, sabe? É mais ou menos isso. Sim. É falar o que eu quero falar e deu, ponto. É isso, acabou. Não preciso de ninguém dando palpite. Eu, né? É meu caso, em específico. E também, e daí se dão uns comentários também, não lê, tá tudo bem. Tá bom, ponto. Só dá um joinha e deu. Né? Curte ali e tá tranquilo. Exatamente. Então, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Edu falou que se for em Porto Alegre, sobre a luz tem que ir no Tudo Fácil. Tem bastante resposta quanto ao endereço. Quanto ao endereço, a enfermeira teve que escrever onde o Felipe morava.
Estamos chegando ao fim também, quase 9 horas. Felipe, muito obrigada por participar dessa live. A gente era para ser na semana passada, né? Mas tivemos muitos imprevistos. Sem problemas. De estar podendo fazer essa live contigo. Já estamos conversando há alguns dias, né? Fechando essa live aí. E obrigada a todo mundo que veio assistir a live também. É muito importante para continuar, né, divulgando essa causa. O Felipe está esperando seu fígado. Eu já fiz meu transplante de pulmão há 1 ano e pouquinho. A gente sabe como essas questões podem ser importantes para muita gente, né? Então, é isso. Como a Laura falou agora, sigamos firmes e fortes. É isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá, sim. E seguimos. Seguimos. Muita força, Felipe. Vai chegar logo esse teu fígado aí e vai voltar à normalidade. É isso aí. Então, tá. Estamos esperando. Tá, mas é isso aí. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Valeu. Helena mandou parabéns. Tudo vai dar certo. E Deus está cuidando de você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade também de poder ter falado um pouquinho aqui sobre a minha história. Imagina. Estamos sempre aqui quando precisar. Tá? Obrigado. Tchau, gente. Tchau.